Bom dia, meus amados e queridos irmãos. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso eterno Deus. Hoje estamos aqui para louvar o Senhor, estarmos participando do nosso culto de louvor e adoração ao Senhor, nosso culto dominical. É muito bom poder estar junto com vocês, poder compartilhar a palavra de Deus, poder realmente declarar o quanto que Deus é maravilhoso para conosco, quanto Deus realmente tem sido e tem cuidado da nossa vida. Eu queria ler um texto da palavra de Deus antes de começar o nosso culto, que está lá no Salmo de número 130, que diz o seguinte: você pode acompanhar na sua Bíblia ou poderá ver aí na tela esse texto, tá bom? Diz assim: das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, as iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que o guarda pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Nele, copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Amém? Louvado seja Deus. Que nós possamos adorar o nosso Deus de todo o nosso coração, que nós possamos realmente louvá-lo, um Deus digno de louvor, de honra, de glória, o Deus que, como nós lemos nesse texto, que redime a Israel, o Deus que nos perdoa, que transforma o nosso ser dia após dia. É um Deus misericordioso, é um Deus que, como nós lemos também nesse texto, que com ele está o perdão, né? É um Deus que contigo está o perdão para que te temem. É um Deus que ama a cada um de nós. É um Deus que nos proporciona mais um dia de vida, um dia que nós possamos estar juntos aqui para louvar e exaltar o teu santo nome. Então vamos agora nesse instante ter uma palavra de oração. Depois estaremos cantando alguns hinos que louvam e exaltam ao nosso Deus. Amém? Vamos então orar ao Senhor. Feche seus olhos e vamos buscar o nosso Deus em oração, invocando a sua presença para a nossa vida. Santo Deus, poderoso eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está presente dia após dia em nossa vida. Obrigado, Senhor, porque nós temos alguém que nós podemos confiar e vemos na Tua palavra que nós esperamos o Senhor como o guarda no romper da manhã. Ó Deus, nossa alma espera muito mais pelo Senhor do que o guarda que trabalha a noite toda ali, zelando por aquela propriedade, aguardando chegar amanhã para ir para a sua casa e ter o seu descanso, ó Deus. Obrigado, Pai, porque em Ti nós encontramos descanso. Em Ti nós encontramos a guarida. Em Ti, ó Pai, nós encontramos proteção. Obrigado porque o Senhor nos perdoa e nós sentimos isto. Nós somos gratos por isso. Cuida, Pai, da nossa vida, da nossa igreja, de cada um dos nossos irmãos. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Vamos então louvar ao Senhor agora. Estarmos adorando ao Senhor.
Vamos agora estar ouvindo a palavra de Deus, ouvindo o recado do Senhor ao nosso coração. Vamos estar lendo um texto tão importante que está lá no livro de João, no Evangelho de João, capítulo número 6, versículo 66 até o 68, tá? Que diz o seguinte: à vista disso, muitos de seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirai-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Capítulo 2, versículo de número 5, Paulo diz o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens, reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, ou seja, Jesus é o maior exemplo de humildade que nós podemos assim conhecer, né? Que podemos assim ver na palavra de Deus. Então, que nós possamos ser humildes assim como ele foi também. Esse é o nosso dever, esse é deve ser o nosso objetivo. E Jesus, voltando para o capítulo de número 6, o texto que nós estamos lendo, ele chega ali, prega aquela mensagem, ele fala que quem não se alimentar da sua carne e beber o seu sangue não poderá ir para o reino dos céus, não poderá ser salvo. E ele começa a falar muitas coisas ali para aquelas pessoas, muitos se escandalizam, porque Jesus Cristo estava falando espiritualmente, eles entenderam de uma outra forma e tudo mais. Muitos abandonaram Jesus, não o seguiram, e ele chega para os seus discípulos e faz um desafio para eles. E esse desafio é feito até hoje para cada um de nós, né? E tanto é que ele fala no versículo 6, no capítulo 6, versículo 67, ele diz: então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Quereis vós outros retirar-vos? Jesus faz essa pergunta para você. Ele te chamou para segui-lo de todo o coração. Ele te chamou para crer totalmente na sua obra incomparável. Ele te chamou para viver em humildade. Em humildade. Ele chamou as coisas assim, escolheu as coisas simples, Deus escolheu as coisas simples desse mundo para enganar, para confundir os sábios. Nós vemos pessoas no nosso mundo hoje são arrogantes, acham que conhecem tudo, né? Acham que podem todas as coisas. E Jesus veio com toda a simplicidade do mundo, né, para estar conosco aqui e para fazer uma grande obra por nós. E ele faz essa pergunta: vocês também querem retirar? Vocês querem seguir o mesmo caminho que esses homens? E Pedro chega e fala algo maravilhoso: para onde iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Olha a sabedoria de Pedro. Senhor, para onde nós iremos? Nós não temos outro além de ti. Nós não temos para onde ir. Nós não podemos ir atrás de outros mestres. E com certeza, talvez existia outros mestres ali pregando outras coisas por ali. Pedro fala: para onde nós iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Então que nós possamos, nós também, valorizarmos o Senhor Jesus Cristo. Nesse texto nós vemos, as pessoas falam assim: como é que pode ele dizer que desceu do céu? Ele é filho de José, filho de Maria, nós conhecemos seus pais. Pode vir coisa boa de Nazaré? Nazaré é uma cidadezinha pequena, talvez com pouca expressão. Não era uma cidade grande como a nossa capital aqui de São Paulo, ou como qualquer outra cidade importante no mundo, né? Londres, Paris, Nova York, Londres e tudo mais. Não, Jesus Cristo veio de um recanto simples, humilde. Até hoje continua sendo uma cidade simples, porque Nazaré existe até hoje. É um local de turismo, onde as pessoas vão conhecer
aonde ele nasceu, a cidade que ele nasceu. Não é uma cidade que tenha grande impacto no mundo. Deus escolheu as coisas simples para delas fazer grandes obras. Deus te escolheu para que através de você Deus possa impactar muitas pessoas que estão ao seu redor. Lembra disso. Deus escolheu você para realmente capacitar, te fortalecer, para realmente realizar uma grande obra através da sua vida. Então nesse texto nós vemos isso bem claro aqui, Jesus Cristo falando. E Pedro diz, versículo 69, e nós temos crido e reconhecido que tu és o Santo de Deus. Tu és o Santo de Deus. Ou seja, que nós possamos reconhecê-lo. Nós vemos dias difíceis. Eu tenho pregado aí, tenho ensinado na escola bíblica dominical. A aula de hoje foi sobre o ecumenismo. Espero que você tenha assistido. E o ecumenismo, é um meio uma organização que tenta unir os cristãos, a princípio, dizendo que Jesus é o Salvador, Jesus é o Senhor de todas as coisas e tudo mais, mas em suma, se você entrar nas redes sociais desse grupo, se você participar de reuniões desse grupo, você vai ver que pouco se fala sobre, pouquíssimo se fala sobre Jesus. O objetivo é político, o objetivo é progressista, liberal, é defender bandeiras que muitas vezes a Bíblia própria condena. Eu estava vendo no site deles uma reportagem que na Alemanha, muitos iranianos, muitos muçulmanos que se refugiaram para a Alemanha, para países da Europa, estão se convertendo. E eles colocando lá naquele site, achando um absurdo as pessoas evangelizarem esses homens, achando que é uma ofensa à fé deles, achando que não deveria fazer isso, colocando lá que em 3 meses um muçulmano é batizado. Olha que é um tempo considerável, porque é um tempo de você preparar a pessoa, discipular a pessoa, ver a convicção dele, se ele realmente aceitou ou não a Cristo, e ser batizado, é o que nós praticamos aqui, e eu creio que é praticado ao redor do mundo em muitas igrejas. Ou seja, era motivo para colocar ali com uma alegria. Até mesmo ele está se preocupando, já que eles falam tanto que estão promovendo Cristo, ele está preocupando em alcançar essas pessoas, investir, porque o movimento ecumênico nasceu da ideia de expandir o evangelho. Depois se corrompeu com a sua visão. Mas Jesus Cristo, nós temos que entender isso, que ele é o principal. Que aqui Pedro não dá abertura para você escolher esta ou aquela pessoa, ou esse ou aquele caminho. Aqui diz que há um só caminho. Para onde iremos nós, Senhor? Tu tens as palavras de vida eterna. Para onde nós iremos? E depois Jesus, lá no capítulo 14, versículo 6, ele diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ou seja, nós vemos que nesse texto, Jesus Cristo fala com clareza que é fundamental crer em seu nome, que é fundamental crer em sua obra, crer que ele realmente morreu por nós, que a sua obra realizada naquela cruz do Calvário foi suficiente para perdoar os nossos pecados, nos purificar de toda injustiça e nos levar para o céu. Crer plenamente que ele voltará, que ele subiu aos céus, que ele lá está, à direita do Pai, e que ele está conosco sempre, todos os dias, que ele está vivo, que ele é o Senhor da igreja, que nele nós podemos aprender, que através dele nós podemos compreender mais sobre Deus. Jesus é a chave para compreendermos a Bíblia. Sem Jesus, nós não compreendemos nada. Se nós tirarmos Jesus da Bíblia, a Bíblia perde sentido. Se nós tirarmos Jesus é o personagem principal, desde Gênesis até Apocalipse, nós vemos Jesus presente na palavra de Deus. Ou seja, ele é o Senhor. Nem os seus próprios irmãos creram plenamente nele. Ele foi desprezado e humilhado. Lá em Isaías 53 diz que ele foi desprezado e humilhado, rejeitado por muitos. Mas sabe de uma coisa? Ele fez tudo isso
para nos salvar, para nos dar o perdão, para que possamos, através dele, termos a vida eterna. Que você possa entregar o seu coração a Jesus. Eu não sei se você que está me ouvindo já fez essa decisão. É importante isso, que você decida seguir a Cristo. Não há outro caminho. Não é a religião, não é o pastor da igreja, não é dar o dízimo, não é ir todos os domingos para a igreja, não é fazer obras que vai te salvar. Tudo isso é importante, mas o principal é declarar aquilo que Pedro falou. Para onde nós iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. Jesus tem a melhor resposta. Onde você estará após a morte? Já parou para pensar? Onde você estará? Onde estará a tua alma? Nosso dia um dia vai chegar. Mas saiba de uma coisa. Aquele que tem Jesus no seu coração, aquele que se decidiu seguir a Cristo, que o convidou para fazer parte da sua vida, que entregou a sua vida nas suas mãos, esse tem a certeza e a garantia da vida eterna. Assim ele nos diz. Assim ele nos ensina. A Bíblia nos ensina claramente isso. Que ele é o único caminho. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Que é importante eu crer nele de todo o meu coração. Romanos 10, 9 diz: se com tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou entre os mortos, serás salvo. Não há outro meio a não ser em Jesus. Que você possa pensar nisto, refletir nisto e tomar uma decisão importante na sua vida, entregando o seu coração e a sua vida a Jesus. Que Deus te abençoe. Vamos orar ao Senhor nesse instante. Feche seus olhos. Se você quer entregar o seu coração a Jesus, que você possa orar desta maneira, juntamente comigo. Oremos. Senhor Jesus, graças te dou, Senhor. Mais um dia de vida que o Senhor me concede. Graças te dou, Senhor, porque o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Graças te dou, Senhor, porque o Senhor não olhou para a minha condição de pecador. Não leva em conta os meus pecados, mas pela tua misericórdia, pelo teu amor, o Senhor se entregou por mim. Eu creio de todo o meu coração. Eu te convido que entre em minha vida, que entre no meu coração e que faça uma transformação no meu ser. Eu reconheço que sou pecador e que necessito de Jesus. Toma a direção da minha vida. Eu entrego a minha vida a ti, para te seguir de todo o coração, crendo que através de ti, e somente através de ti, eu serei salvo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você fez essa oração, saiba que Cristo tem poder para te salvar. Que você possa entregar sua vida a Jesus. Que Deus te abençoe. Amém. Amém? Principalmente o versículo 68. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Amém? Um texto importante, um texto fundamental para a nossa vida e um texto a qual Jesus desafia os seus discípulos, né, a segui-lo de todo o coração. Jesus, com certeza, ele desafia cada um de nós a levarmos a sério seguir a Cristo. Dizer que eu sou cristão, dizer que eu sou servo de Deus, dizer que eu sigo a Jesus, não é algo que deve ser feito da boca para fora, mas deve estar no fundo do nosso coração. Estar prontos para os desafios que Deus tem colocado para a nossa vida. Estar pronto para realmente ouvir a sua voz, por mais que seja dura,
por mais que seja dura. Tanto é que nesse texto que nós lemos, no contexto dele, um pouco antes, no capítulo 6, Jesus começa a ensinar, a debater com alguns judeus que ali estavam, sobre o seu chamado, sobre o seu propósito, dizendo que ele é superior a qualquer outro, a Moisés, superior ao pão que desceu do céu. Até que no contexto anterior, nós vemos Jesus falando, né, sobre o pão da vida, dizendo que ele é o pão da vida, né? Lá no capítulo 6, versículo 35, ele diz: declarou-lhes Jesus, pois Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. O que crê em mim jamais terá sede. O que vem a mim jamais terá fome. O que crê em mim jamais terá sede. É claro que Jesus estava falando ali com os seus discípulos de maneira espiritual. E para os demais ali que estavam ao seu redor, de maneira espiritual. Tanto é que no texto, os judeus começaram a murmurar e tudo mais, e Jesus começou a falar que ele é o pão da vida que desceu do céu, né? O pão da vida que Deus assim enviou. No versículo 48 ele diz: eu sou o pão da vida. 49, vossos pais comeram maná no deserto e morreram. 50, este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Ou seja, Jesus Cristo estava falando para as pessoas ali ao redor, não para comer a sua própria carne. Tanto é que nesse texto, você ler esse texto, sem olhar o seu contexto, sem analisar essas questões que Cristo está falando de maneira espiritual, parece que Jesus está promovendo ou sendo um defensor do canibalismo. Talvez alguns entenderam isso. Ele falou assim: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não poderá entrar no reino dos céus. Mas ele estava falando ali não comer literalmente a sua carne e comer literalmente o seu sangue. Quando nós estamos participando da ceia do Senhor, e a ceia simboliza o que Cristo fez por nós, o pão simboliza o seu corpo e o sangue simboliza melhor dizendo, o pão simboliza o seu corpo e o cálice simboliza o seu sangue. Não quer dizer que nós, quando vamos participar da ceia, aqueles elementos se transformam literalmente no corpo e no sangue do Senhor. Os católicos creem dessa maneira, né? Vamos respeitar a maneira como eles acreditam, mas nós cremos que são símbolos, são elementos. Tanto é que ele fala, quando ele institui a ceia do Senhor, ele fala: fazer isso em memória de mim. É um memorial, é algo para relembrar o que ele fez por nós. Mas não quer dizer que nós vamos se alimentar do corpo e do sangue do Senhor. Não era isso que ele estava falando. Ele estava falando de espiritualmente. Ele estava falando de crer totalmente no seu nome, de crer no seu sacrifício. Tanto é que ele fala que ele fala aqui no versículo 51, que eu acabei de ler, que o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Ou seja, ele se entregaria pelo mundo. Ele morreria, seria o sacrifício em prol da humanidade. E assim ele o fez. Assim ele realizou o maior sacrifício, a maior prova de amor que o mundo já conheceu. Ele desceu dos céus, como diz aqui: eu sou o pão que desceu do céu. Ele desceu do céu, ele era o próprio Deus, estando ali com o Pai e o Espírito Santo. Ele desce do céu, se torna homem como nós, sujeito às mesmas dificuldades, limitações, sujeito a dores, a passar fome, passar frio, tudo aquilo que nós como seres humanos passamos. Ele se entrega na cruz, porque ele poderia muito bem sair de lá, o Pai podia mandar uma legião de anjos e tirá-lo da cruz, mas ele enfrentou a cruz, a dura cruz, que não era uma morte fácil, mas ao terceiro dia ressuscitou para todo sempre e está vivo. Então ele começou a falar com os discípulos ali, com os judeus à sua volta, e alguns que seguiam Jesus. Ele estava na sinagoga de Cafarnaum, naquela ocasião. Alguns se escandalizaram e foram embora. Não entenderam, talvez, a mensagem que ele estava passando, que era algo espiritual. Era algo espiritual, que era realmente crer totalmente
no seu nome e confiar plenamente na sua mensagem, na sua obra, naquilo que ele fez e crer que somente ele, e a Bíblia nos ensina que somente ele pode nos salvar. Tanto é que ele fala de maneira espiritual aqui para cada um de nós, né? E ele fala: quem crê em mim, eu sou o pão da vida, versículo 35, declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Então os homens ali, muitos desprezaram Jesus. Muitos não quiseram saber, né? Muitos duvidaram de quem era realmente Jesus Cristo. Nós vemos nesses textos como que os homens desprezaram Jesus. É interessante, como os homens ali desprezaram a Cristo. Tanto é que no versículo 41, melhor dizendo, 42, Jesus Cristo falou que era o pão que desceu do céu. Então, os judeus murmuraram, diziam: como é que pode, né, ele dizer que desceu do céu? Eles falaram assim, e diziam: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz, desci do céu? Né? Os homens conheciam seu pai, conheciam sua mãe. Né? Seu pai era carpinteiro, talvez realizou muitos trabalhos ali para várias pessoas, ele era conhecido, sua família, sua mãe. E os homens falaram assim: como é que pode, né, ele dizer que desceu do céu? Outro texto também que mostra que os homens muitas vezes desprezaram, e muitas vezes acontece com a nossa própria família. Entre a nossa própria família. Tanto é que lá no versículo, capítulo 7, versículo 5, né, interessante que o texto aqui do capítulo 7 diz que Jesus estava evitando de ir para a Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. Então ele, correndo risco de vida, com todos os seus cuidados, e naquela ocasião ali estava acontecendo a festa dos tabernáculos, uma festa importante para os judeus. Muitos judeus subiam ali para Jerusalém e seus irmãos iam para lá. E o texto diz que os seus irmãos falaram assim: vai para a Judéia, realizar os seus feitos, as coisas que você sabe fazer, para que as pessoas possam te conhecer, para que não seja oculto, mas manifesta-te ao mundo. Lá no versículo 4 diz: se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo. Eles falaram assim: foi interessante, você vai ser conhecido mundialmente, porque ali vai ter várias pessoas de várias nacionalidades, ou seja, muitos judeus que moravam na Grécia, moravam na Ásia, na Síria, ao redor, no Egito, algumas outras regiões, iam para Jerusalém nas ocasiões que haviam festa. Então, ou seja, eles tentando, né, falar para Jesus, falando para Jesus fazer algo que eles queriam que ele fizesse. Mas Jesus sabia a hora certa. Só que ele fala que ainda não chegou, né, o meu tempo ainda não chegou. Versículo 5 diz, versículo 6 diz: disse-lhe, pois, Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Ou seja, Jesus sabia a hora e ele, com certeza, ele andava em sintonia com o Pai para saber qual a vontade do Pai para a sua vida. É fundamental, meu amado irmão, que nós possamos sempre procurar estar em sintonia com Deus. Há tempo para tudo. E o fundamental é buscarmos o tempo de Deus. Aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. E Jesus fez isso. Né? Ele não se precipitou. E o texto aqui diz também, no versículo 5, diz: pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Olha só que interessante. Nem mesmo os irmãos de Jesus criam plenamente que Jesus era o Messias. Sabiam que ele tinha poder, sabiam que ele realizava grandes feitos, tanto é que ele fala para ele ir para a Judéia fazer as suas obras que ele sabia fazer. Eu creio que eles ouviram de Maria que Jesus é o enviado de Deus, que o anjo falou com ele, mas eles não acreditaram. É natural. O homem muitas vezes duvida das coisas de Deus. Os homens muitas vezes questionam as coisas de Deus e questionam o poder de Deus. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que confiar plenamente em Deus. Então, eles não confiavam plenamente em Jesus. Interessante isso. Jesus foi desprezado pela sua própria família.
Um outro texto que fala também que Cristo foi desprezado pelo próprio povo, tanto é que lá em João capítulo 1, versículo 45 e 46, fala o seguinte: Filipe encontrou Natanael e disse: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Aí vem a pergunta. Perguntou-lhe Natanael: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: Vem e vê. Vem e vê. Ou seja, Jesus foi desprezado, né? A Bíblia nos ensina que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 1, versículo de número 28 e 29, Paulo diz o seguinte: E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Ou seja, Jesus, ele veio com toda humildade. Jesus é o maior exemplo de humildade que o mundo já conheceu. Tanto é que Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 2, versículo de número 5, Paulo diz o seguinte: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens, reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, ou seja, Jesus é o maior exemplo de humildade que nós podemos assim conhecer, né? Que podemos assim ver na palavra de Deus. Então, que nós possamos ser humildes assim como ele foi também. Esse é o nosso dever, esse é deve ser o nosso objetivo. E Jesus, voltando para o capítulo de número 6, o texto que nós estamos lendo, ele chega ali, prega aquela mensagem, ele fala que quem não se alimentar da sua carne e beber o seu sangue não poderá ir para o reino dos céus, não poderá ser salvo. E ele começa a falar muitas coisas ali para aquelas pessoas, muitos se escandalizam, porque Jesus Cristo estava falando espiritualmente, eles entenderam de uma outra forma e tudo mais. Muitos abandonaram Jesus, não o seguiram, e ele chega para os seus discípulos e faz um desafio para eles. E esse desafio é feito até hoje para cada um de nós, né? E tanto é que ele fala no versículo 6, no capítulo 6, versículo 67, ele diz: Então perguntou Jesus aos 12: Porventura quereis também vós outros retirar-vos? Quereis vós outros retirar-vos? Jesus faz essa pergunta para você. Ele te chamou para segui-lo de todo o coração. Ele te chamou para crer totalmente na sua obra incomparável. Ele te chamou para viver em humildade. Em humildade. Ele chamou as coisas assim, escolheu as coisas simples, Deus escolheu as coisas simples desse mundo para enganar, para confundir os sábios. Nós vemos pessoas no nosso mundo hoje são arrogantes, acham que conhecem tudo, né? Acham que podem todas as coisas. E Jesus veio com toda a simplicidade do mundo, né, para estar conosco aqui e para fazer uma grande obra por nós. E ele faz essa pergunta: vocês também querem retirar? Vocês querem seguir o mesmo caminho que esses homens? E Pedro chega e fala algo maravilhoso: para onde iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Olha a sabedoria de Pedro. Senhor, para onde nós iremos? Nós não temos outro além de ti. Nós não temos para onde ir. Nós não podemos ir atrás de outros mestres. E com certeza, talvez existia outros mestres ali pregando outras coisas por ali. Pedro fala: para onde nós iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Né? Então que nós possamos, nós também, valorizarmos o Senhor Jesus Cristo. Nesse texto nós vemos as pessoas falando assim: como é que pode ele dizer que desceu do céu?
Ele é filho de José, filho de Maria, nós conhecemos seus pais. Pode vir coisa boa de Nazaré? Nazaré é uma cidadezinha pequena, talvez com pouca expressão. Não era uma cidade grande como a nossa capital aqui de São Paulo, ou como qualquer outra cidade importante no mundo, né? Londres, Paris, Nova York, Londres e tudo mais. Não, Jesus Cristo veio de um recanto simples, humilde. Até hoje continua sendo uma cidade simples, porque Nazaré existe até hoje. É um local de turismo, onde as pessoas vão conhecer aonde ele nasceu, a cidade que ele nasceu. Não é uma cidade que tenha grande impacto no mundo. Deus escolheu as coisas simples, para delas fazer grandes obras. Deus te escolheu para que através de você, Deus possa impactar muitas pessoas que estão ao seu redor. Lembra disso. Deus escolheu você para realmente capacitar, te fortalecer, para realmente realizar uma grande obra através da sua vida. Então nesse texto nós vemos isso. E Pedro diz, versículo 69, e nós temos crido e reconhecido que tu és o Santo de Deus. Tu és o Santo de Deus. Ou seja, que nós possamos reconhecê-lo. Nós vemos dias difíceis. Eu tenho pregado aí, tenho ensinado na escola bíblica dominical. A aula de hoje foi sobre o ecumenismo. Espero que você tenha assistido. E o ecumenismo, né, é um meio uma organização que tenta unir os cristãos, a princípio, dizendo que Jesus é o Salvador, Jesus é o Senhor de todas as coisas e tudo mais, mas em suma, se você entrar nas redes sociais desse grupo, se você participar de reuniões desse grupo, você vai ver que pouco se fala sobre, pouquíssimo se fala sobre Jesus. O objetivo é político, o objetivo é progressista, liberal, é defender bandeiras que muitas vezes a Bíblia própria condena, né? Eu estava vendo no site deles uma reportagem que na Alemanha, muitos iranianos, muitos muçulmanos que se refugiaram para a Alemanha, para países da Europa, estão se convertendo. E eles colocando lá naquele site, achando um absurdo as pessoas evangelizarem esses homens, achando que é uma ofensa à fé deles, achando que não deveria fazer isso, colocando lá que em 3 meses um muçulmano é batizado. Olha que é um tempo considerável, porque é um tempo de você preparar a pessoa, discipular a pessoa, né, ver a convicção dele se ele realmente aceitou ou não a Cristo e ser batizado, é o que nós praticamos aqui, e eu creio que é praticado ao redor do mundo em muitas igrejas. Ou seja, era motivo para colocar ali como alegria. Até mesmo ele está se preocupando, já que eles falam tanto que estão promovendo Cristo, ele está preocupando em alcançar essas pessoas, investir, porque o movimento ecumênico nasceu da ideia de expandir o evangelho. Depois se corrompeu com a sua visão. Mas Jesus Cristo, nós temos que entender isso, que ele é o principal. Que aqui Pedro não dá abertura para você escolher esta ou aquela pessoa, ou este ou aquele caminho. Aqui diz que há um só caminho. Para onde iremos nós, Senhor? Tu tens as palavras de vida eterna. Para onde nós iremos? E depois Jesus, lá no capítulo 14, versículo 6, ele diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ou seja, nós vemos que nesse texto Jesus Cristo fala com clareza que é fundamental crer em seu nome, que é fundamental crer em sua obra, crer que ele realmente morreu por nós, que a sua obra realizada naquela cruz do Calvário foi suficiente para perdoar os nossos pecados, nos purificar de toda injustiça e nos levar para o céu. Crer plenamente que ele voltará, que ele subiu aos céus, que ele lá está, à direita do Pai, e que ele está conosco sempre, todos os dias, que ele está vivo, que ele é o Senhor da igreja, que nele nós podemos aprender, que através dele nós podemos compreender mais sobre Deus. Jesus é a chave para compreendermos a Bíblia. Sem Jesus, nós não compreendemos nada. Se nós tirarmos Jesus da Bíblia, a Bíblia perde sentido.
Se nós tirarmos Jesus, Jesus é o personagem principal, desde Gênesis até Apocalipse. Nós vemos Jesus presente na palavra de Deus. Ou seja, Ele é o Senhor. Nem os seus próprios irmãos creram plenamente nele. Ele foi desprezado e humilhado. Lá em Isaías 53 diz que ele foi desprezado e humilhado, rejeitado por muitos. Mas sabe de uma coisa? Ele fez tudo isso para nos salvar, para nos dar o perdão, para que possamos, através dele, termos a vida eterna. Que você possa entregar o seu coração a Jesus. Eu não sei se você que está me ouvindo já fez essa decisão. É importante isso, que você decida seguir a Cristo. Não há outro caminho. Não é a religião, não é o pastor da igreja, não é dar o dízimo, não é ir todos os domingos para a igreja, não é fazer obras que vai te salvar. Tudo isso é importante, mas o principal é declarar aquilo que Pedro falou. Para onde nós iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. Jesus tem a melhor resposta. Onde você estará após a morte? Já parou para pensar? Onde você estará? Onde estará a tua alma? Nosso dia um dia vai chegar. Mas saiba de uma coisa. Aquele que tem Jesus no seu coração, aquele que se decidiu seguir a Cristo, que o convidou para fazer parte da sua vida, que entregou a sua vida nas suas mãos, esse tem a certeza e a garantia da vida eterna. Assim ele nos diz. Assim ele nos ensina. A Bíblia nos ensina claramente isso. Que ele é o único caminho. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Que é importante eu crer nele de todo o meu coração. Romanos 10, 9 diz: se com tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou entre os mortos, serás salvo. Não há outro meio a não ser em Jesus. Que você possa pensar nisto, refletir nisto e tomar uma decisão importante na sua vida, entregando o seu coração e a sua vida a Jesus. Que Deus te abençoe. Vamos orar ao Senhor nesse instante. Feche seus olhos. Se você quer entregar o seu coração a Jesus, que você possa orar desta maneira, juntamente comigo. Oremos. Senhor Jesus, graças te dou, Senhor, mais um dia de vida que o Senhor me concede. Graças te dou, Senhor, porque o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Graças te dou, Senhor, porque o Senhor não olhou para a minha condição de pecador. Não leva em conta os meus pecados, mas pela tua misericórdia, pelo teu amor, o Senhor se entregou por mim. Eu creio de todo o meu coração. Eu te convido que entre em minha vida, que entre no meu coração e que faça uma transformação no meu ser. Eu reconheço que sou pecador e que necessito de Jesus. Toma a direção da minha vida. Eu entrego a minha vida a ti, para te seguir de todo o coração, crendo que através de ti, e somente através de ti, eu serei salvo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você fez essa oração, saiba que Cristo tem poder para te salvar. Que você possa entregar sua vida a Jesus. Que Deus te abençoe. Amém. Vamos cantar mais um hino, estar louvando ao Senhor agora nesse momento. Depois estaremos orando por vários motivos que nós temos de oração, tá? Eu vou estar passando na tela alguns motivos que nós temos orado toda semana. Nós temos orado geralmente às quartas-feiras, nós vamos estar reforçando hoje para estarmos também orando ao Senhor por aqueles que necessitam, né, de oração. Que você possa assim estar
intercedendo por essas vidas. Temos vários motivos de oração por saúde, vários motivos de oração por consolo, alguns que estão desempregados. Orar também pela obra missionária. Nós estamos orando esse mês pelo Irã, esse país tão importante, né, que temos, e é um país que Deus ama, que Deus quer salvar muitos iranianos. Então ore por essa nação e que Deus sim possa nos abençoar. Vamos então estar louvando o Senhor. Na sequência estaremos passando um slide para a honra e glória do Senhor.
pelos motivos que foram levantados, que nós aqui vimos aqui na tela. São vários irmãos que necessitam. Eu conto com vocês, que vocês possam estar orando semanalmente, intercedendo por essas vidas que tanto assim precisam, tá bom? Então vamos fechar nossos olhos agora, vamos orar para aqueles que estão passando um momento difícil com relação à saúde, aqueles que estão tristes porque perderam um ente querido, aqueles que estão desempregados, que Deus possa abrir uma porta de emprego, orar pelos nossos idosos, que Deus proteja eles, que são pessoas vulneráveis nessa questão da pandemia, são as pessoas mais vulneráveis, não que somente eles sejam vulneráveis, mas são os mais vulneráveis, que Deus possa protegê-los. Orar pela obra missionária, que Deus abençoe os povos ao redor do mundo, que Deus abençoe o Irã, que Deus salve a nação do Irã, e que também que Deus possa abençoar o nosso país, que passa momentos difíceis, muito duro, com muitas dificuldades, tanto na área da saúde, quanto na área econômica, na questão política. Que Deus possa dar paz ao nosso povo, que Deus salve a nossa nação, que a nossa nação possa arrepender de seus pecados e voltar-se para Deus. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Que essa é a nossa esperança, que nosso povo seja alcançado pelo poder que há no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então feche seus olhos e vamos interceder ao Senhor. Amado Pai, bondoso Deus, nós aqui estamos, Senhor, na tua santa presença. Nós aqui estamos para orar e buscar o teu santo e bendito nome, ó Pai. Eu quero te pedir, ó Pai, agora, por essas vidas que nós aqui colocamos na tela, ó Pai, pessoas que estão passando por lutas e dificuldades com relação à saúde, ó Deus. Que o Senhor possa abençoar cada um desses nomes que foram aqui mencionados. Que o Senhor possa, ó Pai, dar graça e força, curar, ó Pai, libertar, ó Pai, levantar aqueles que estão abatidos, aqueles que estão, ó Pai, oprimidos, aqueles que estão cansados, sobrecarregados. Ó Pai, nós oramos, ó Deus, que o Senhor possa derramar o teu bálsamo que cura e que salva e que liberta. Nós oramos também, ó Deus, pelos nossos idosos, ó Pai, tanto da nossa igreja quanto aqueles que são nossos familiares. O Senhor possa protegê-los, ó Pai, cuidar de cada um deles, para que nenhum mal aconteça, ó Pai, com cada um deles, ó Pai. Venha estar derramando tua graça e o teu poder, ó Pai, protegendo de todo mal, acampando os teus anjos ao redor deles, ó Pai. Nós oramos também, ó Deus, pelo nosso país, que tanto necessita, que passa momentos difíceis, ó Deus. Eu oro para aqueles que estão passando fome, que estão passando por dificuldades, que moram, ó Pai, nas ruas, que moram, ó Deus, nas sarjetas, ó Pai, debaixo da ponte. Ó Pai, cuida, ó Pai, desse povo tão carente, tão necessitado. Eu oro, ó Deus, por aqueles, ó Pai, que estão desempregados, especialmente pelo nosso irmão Marcelo, nossa irmã Edna. Ó Pai, abra uma porta de emprego para eles, para que eles possam, assim, estar trabalhando e cuidando da sua própria família. Ó Deus, eu oro, ó Deus, pelo Irã, ó Pai, clamamos que o Senhor nos dê Irã por herança, abençoa, ó Pai, o povo iraniano, a sua igreja que lá está, proteja cada um, ó Pai, do mal, que nenhuma perseguição chegue, ó Pai, na casa de cada crente ali no Irã, mas o Senhor cuide, ó Pai, dessa nação tão maravilhosa, ó Pai, cuida do teu povo que lá está. Eu oro pelo presidente do Irã, ó Pai, pelos governantes do Irã, que eles possam ter o coração quebrantado, assim como o Senhor quebrantou o coração de Faraó, quebrantou o coração de Nabucodonosor, de Ciro, de Dário, de tantos outros, ó Deus, poderosos que o mundo já conheceu, que o Senhor possa tocar no coração dele, ó Deus, que ele possa se crer em Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Eu oro também pelo líder da Coreia do Norte, eu oro, Pai, pelos líderes em geral do mundo ao redor, que oprimem os cristãos, que cai por terra toda a perseguição, Senhor, que cai por terra tudo aquilo que impede que o teu evangelho possa progredir. Eu oro pela nossa igreja, que só possa visitar cada família, cada povo. Nós estamos distantes uns dos outros, mas que possamos nos encontrar firmes e fortes com o Senhor Jesus Cristo. Que a tua graça possa visitar cada lar. Se houver lar passando por lutas e dificuldades, que haja, Pai, restauração. Se houver, Pai, lares passando por crises financeiras, que o Senhor dê a prosperidade, que o Senhor possa abençoar cada família, Deus, cada criança, cada idoso, cada pai, cada mãe, todos nós. Cuida de nós, ó Pai, fique conosco, abençoa aqueles que perderam seus entes queridos, que o Senhor conforte o coração deles. Oramos pela irmã Silene, ó Pai, oramos, ó Deus, pela família da irmã Marilene, que foi minha ex-ovelha. Cuida, ó Pai, daquela família, conforte aqueles corações. Eu oro, ó Deus, pela família do pastor Jackson e sua família, ó Deus, que perderam esse bebezinho que estava para nascer. Eu te agradeço, ó Deus, porque muitos se recuperaram, como a família do pastor Luiz André, como a família, ó Pai, de tantos outros, ó Deus. Ó Pai, enfim, ó Pai, esteja conosco. Coloque tuas mãos poderosas sobre as nossas vidas. E que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno Pai, a comunhão, consolação do Espírito Santo,
esteja com todos vós, hoje, durante essa semana, durante cada dia, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Que Deus assim nos abençoe, que você tenha um bom domingo e uma ótima semana com Cristo. Amém. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor. És teu prazer, meu ministrando louvor. Assim pra te adorar, ministrando louvor. Espírito
ministrando